Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês separaram o melhor nessa noite. Alguns talvez voltaram mais cedo de viagem, outros não vieram, perderam a bênção. Talvez tem gente que orou pra caramba, não viu o milagre aqui ao vivo. Eu conheci um pastor que ele falava o seguinte: não falte no culto ou na reunião, porque você nunca sabe quando é aquela que Deus vai falar aquilo que você está esperando ouvir. Você está entendendo? Às vezes a pessoa perde a bênção, às vezes faz uma escolha errada, uma prioridade errada. Aí o tempo não volta, o tempo passa, o vento profético passa. E aí quem não levantou a vela não vai sair do lugar que está. O vento passa, mas a pessoa não sai do lugar, porque não içou a vela. Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, que você tem içado a vela hoje. Já saio daqui, eu já podia ir embora, eu já estou feliz, já podia acabar o culto, foi embora, estou feliz da vida com o que Deus fez. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o teu nome pela tua bondade para com aqueles que te conhecem, aqueles que te servem, aqueles que esperam no Senhor, ó Pai. Nós te louvamos pelo teu poder, porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Nada neste mundo pode permanecer imutável diante da tua presença e do teu poder. Tudo pode ser transformado pelo louvor da glória do nome de Jesus, pelo teu poder manifesto a nosso favor na cruz do Calvário, em Jesus. Reconhecemos Jesus como a máxima expressão do teu amor, do teu poder, da tua graça, da tua visitação nas nossas vidas. Nós não compreendemos, ó Deus, mas nós recebemos com gratidão, com alegria, pela fé. E queremos não apenas a salvação que o Senhor nos providenciou em Jesus, mas queremos todas as coisas que o Senhor nos propôs através da cruz de Jesus. E queremos ser tudo aquilo que o Senhor espera que nós possamos ser, a partir da transformação e da vida nova que experimentamos em Cristo. Que o Senhor nos transforme a cada dia mais, sejamos transformados de glória em glória. Sejamos, ó Pai, a expressão daquilo que o Senhor quer manifestar do Teu reino na nossa vida, onde estamos plantados, para que o Senhor seja glorificado em nós, através dos nossos atos, das nossas obras, que te glorifiquem. Eu te louvo e te agradeço por esta noite, pela tua palavra, por essa experiência tão tremenda, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Todos bem? Vocês estão meio passados até, está todo mundo legal aí, tudo bem? Amém. Nesse mês, nós estamos compartilhando em todos os cultos aspectos que nós chamamos de finanças do reino. Muitas igrejas evangélicas não pregam outra coisa que não seja dinheiro. Vocês sabem disso. Nós chegamos à conclusão que nós até que falamos pouco sobre isso. Nós ministramos pouco acerca de finanças e nós entendemos que este mês seria um mês oportuno de compartilharmos aspectos de finanças do reino, aspectos da vida financeira que Deus espera e tem para você e para mim, e essa tem sido a linha das ministrações. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra no domingo passado que eu chamei de o dinheiro de Jesus. Eu sei que é uma palavra que choca muita gente, incomoda muita gente, então pensando nisso eu voltei hoje para falar sobre o dinheiro de Jesus hoje, que é uma continuação daquela palavra. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário a nosso favor, Ele conquistou porque estava diretamente ligado à maldição que entrou sobre a humanidade pelo pecado. Jesus levou sobre si a morte, levou sobre si o pecado, levou maldições, levou enfermidades, Ele se fez maldição por nós e Ele também levou a pobreza na cruz do Calvário. A pobreza não é só apenas e necessariamente um estado de finanças na família que a pessoa nasce ou no país que ela nasce. As finanças de pobreza e de miséria, elas são uma obra do inferno contra o ser humano, são uma manifestação do roubo de Satanás à criação de Deus, e para confrontar o Deus que diz que meu é ouro, minha é a prata, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, e Ele tem tudo, porque tudo é dEle, tudo a partir da sua palavra se fez. Então na semana passada, eu não vou voltar na semana passada, está no YouTube, se você quiser compartilhar, assistir e refletir acerca do conteúdo que eu pude trazer ali, mas eu creio que Jesus, então, Ele nos libertou da pobreza na cruz do Calvário, quando Ele morreu na cruz, porque
dentro das consequências da morte por crucificação estava inclusive o desterro, ele perdeu tudo que ele tinha, mas Jesus teve recursos para cumprir o seu ministério. E Jesus, então, tudo que ele nos trouxe como benefício da cruz do Calvário é para nós usarmos a partir de hoje. Ou seja, está alguém lutando contra queimaduras. O poder do nome de Jesus pode operar e transformar, porque Jesus levou na cruz, então não há necessidade de sofrer. Tudo é possível àquele que crê em Jesus. Mas tem pessoas que não creem que Jesus pode curar, ou, puxa vida, foi tão grave o quadro que nós não vamos nem orar, vamos só chamar o especialista porque não tem esperança. Ou então, não tem mais esperança, vamos orar porque não tem mais o que fazer. É uma loucura, mas muitos cristãos fazem assim. Quando não tem mais jeito, vamos orar a Deus. E aí os recursos que o Senhor Jesus comprou na cruz do Calvário, nós nem sempre usamos, porque nós precisamos usá-lo pela fé. Quantos de vocês creem que a obra de Jesus é toda suficiente e poderosa para salvar toda a humanidade? Amém. Você crê nisso? Amém. Toda a humanidade é salva? Não. Por quê? Porque não creem. A obra é poderosa, mas se a pessoa não crê, o que Deus vai fazer por essas pessoas? Nada. Por que Ele não vai fazer nada? Porque Ele já fez tudo. Assim é a vida do cristão depois que ele conhece a Jesus. Em Jesus nós temos muitas coisas, nós temos todas as coisas, e todas as que estão reveladas na palavra de Deus são nossas por direito e por herança. Mas todas as coisas que Jesus nos oferece, nós recebemos? Sim ou não? Não. E por que não? Porque muitas nós não cremos, outras nós nunca ouvimos falar, e o Senhor diz o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos um país tradicionalmente católico, e na igreja católica, com todo respeito, para alguém ser santo tem que ser pobre. Não é isso? Você conhece algum santo milionário da igreja católica? Não tem nenhum. E essa tradição afeta o nosso padrão mental, mesmo nós somos brasileiros e que nos convertemos a Jesus e que conhecemos a palavra de Deus, nós pensamos que na verdade Deus não tem compromisso com o dinheiro, que o dinheiro é sujo e Deus não quer lidar com esse assunto, Ele quer que todos nós vamos levando a vida e quando morrer vamos para o céu. E se nós crermos nisso, nós teremos muita dificuldade de pregar o Evangelho. E o diabo, quando ele não consegue impedir uma verdade de vir à luz, ele enfia um monte de mentiras no meio para que haja uma confusão. Então ele criou a tal da teologia da prosperidade, que é uma heresia. Não vamos todos ficar ricos, o propósito de Deus não foi apenas enriquecer as pessoas, o Evangelho não se reduz à riqueza material, muito pelo contrário. Esse é um extremo, a heresia da teologia da prosperidade. Mas também nós temos que lutar contra a heresia da teologia da pobreza. O Senhor tem provisão para o seu povo, o Senhor tem recursos para o seu povo, e se nós crermos e ouvirmos como o Senhor nos ensina em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quisermos e o ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Essa é uma provisão do Senhor para você e para mim. Mas eu quero ler textos que fundamentem isso. Eu abri o culto com o texto de Gênesis capítulo 1, falando acerca da bênção que Deus deu para a humanidade quando Ele criou Adão e Eva, e Ele propôs ali para Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela. Essa é uma bênção que o Senhor deu, que é para toda a humanidade, não é para crente, é para todo mundo. Acabei de ler um livro chamado Sonho Grande, que é uma biografia ou uma história acerca do Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira, e o Marcel Telles. Tremendo livro, porque o livro é importante para a minha vida profissional, mas aí eu vejo sempre que algo que funciona no mundo corporativo é porque é bíblico na origem. Um dos pilares do Banco Garantia, que foi onde eles fundamentaram o seu negócio, é meritocracia. Quem faz mais ganha mais, quem faz médio ganha médio, quem faz pouco não ganha nada, e na verdade na próxima rodada estará fora do negócio porque vai vir outra pessoa para sentar no lugar. Deus trabalha com meritocracia porque nós somos avaliados pelo Senhor segundo as nossas obras. Não são todos iguais nessa noite no céu. No céu nós temos 6 níveis de estratificação conforme o que nós praticarmos depois de salvos. Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, são 6 níveis de obras que acompanham aqueles que creem em Jesus. Deus não trata todos iguais. Ele até diz: seja feito segundo a nossa fé. Se eu creio e se eu sou ousado, eu vou experimentar mais de Deus do que alguém que não crê e é tímido.
E as vidas das pessoas que se convertem vão sendo diferentes ao longo do tempo, e nós como pastores acompanhamos muitas pessoas que entram pelas mesmas portas, sentam nos mesmos bancos, ouvem as mesmas palavras e têm resultados de vida completamente diferentes, embora professem crer no mesmo Jesus e professem crer que aceitam aquilo que nós pregamos. Por que isso? Porque cada um é diferente, cada um age diferente, recebe diferente, crê diferente, pratica diferente e vive diferente. Um outro pilar interessante que o Jorge Paulo tinha cunhado na sua empresa, ele não tinha um cunhado trabalhando na empresa, ele cunhou essa expressão. Ele diz que a firma ela tem que ser criada para ser perpetuada. Ele queria que todas as pessoas que trabalhavam no grupo perpetuassem a firma, a empresa, porque isso iria assegurar as gerações futuras se beneficiarem das ideias, dos sonhos, dos projetos que eles estabeleceram. E aqui eu vejo muito aquela frase que você já ouviu várias vezes, que na vida você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Já ouviu isso? Porque no fundo todas as pessoas têm o desejo inconsciente, subjetivo, subjuntivo de eternidade. O homem, mesmo que não crê em Deus, ele tem uma necessidade de futuro, de se perpetuar, de ir além, de tocar outras gerações, de fazer algo que dure. O autor do livro, o autor do prefácio do livro, John Collins, ele é o autor do livro Built to Last, as empresas criadas para durar. Esse é um desejo inconsciente do homem, fazer algo que dure, algo que vá além da sua própria existência, e isso está na vida deles. E é interessante, porque eles, em nenhum momento, zero de religiosidade, fala-se naquele livro, não dá para saber se eles creem em alguma coisa ou não, mas se eles não crerem em nada, e se eles não vierem a conhecer Jesus, embora tenham revolucionado o mercado, embora tenham uma influência multinacional, como pouquíssimos brasileiros de negócios estabeleceram, a sua obra vai morrer, e eles, infelizmente, vão estar separados do Senhor para sempre. Então, o desejo de criar algo que dure é algo que está no nosso coração. Por quê? Porque foi a bênção que Deus estabeleceu no Éden, para sermos fecundos, multiplicar a terra, multiplicarmos na terra, subjugar todas as coisas, estabelecermos, plantarmos, exercermos autoridade, e o sistema deles tem muita autoridade. Eles se alinharam com a bênção de Deus nos seus pensamentos sem saber. E porque eles se alinharam com os princípios de Deus, os princípios de Deus funcionaram na sua vida, mesmo eles não sendo crentes. Entenda, tem bênçãos na Bíblia que elas não precisam que a pessoa seja crente para funcionar. As bênçãos, elas são genéricas. Toda a humanidade pode se alinhar com a bênção de Deus e ser abençoado. Eu brinco que se o ateuzinho honrar e obedecer o pai ateuzão, os dias dele serão muitos, ele vai se dar bem nessa terra, mas se ele ficar ateuzinho até morrer, ele vai para o inferno, ele não será salvo. Mas por outro lado, um crente que creia na salvação em Jesus e receba a salvação pela fé e se converta mesmo, mas ele não creia que nada das coisas que Deus tem é para esta vida, ele vai viver uma vida miserável de pobre aqui, uma vida miserável de realizações, não vai fazer nada, vai passar anos comendo o pão ruim, e quando morrer vai para o céu. Mas o Senhor nos salva. Se o Senhor conseguiu resolver a nossa questão de eternidade, o que é resolver a nossa questão do dia a dia? Fala sério. Agora, se Ele não é poderoso para resolver a nossa questão do dia a dia, meu querido, minha querida, vai embora, porque se Ele não funciona aqui, como é que vai funcionar lá? As pessoas brincam que legal a profissão de pastor, né? Porque a gente vende a salvação aqui, e os caras que morrem depois não podem voltar para reclamar. Se ele chegasse lá e descobrisse que não era bem assim, a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Nós somos chamados a experimentar o Senhor aqui, hoje, agora. As suas preciosas e muito grandes promessas, como a palavra de Deus nos diz, estão disponíveis para você e para mim hoje, e nós precisamos pela fé saber quem somos, saber quem Ele espera que nós sejamos, receber, experimentar e vivenciar tudo aquilo que Ele disse que é nosso pela fé e pelos seus princípios. Por quê? Porque o Senhor espera que nós usemos todos os recursos,
tudo o que nós temos direito aqui, não para viver bem para caramba, ir para a praia, ficar com o pé para cima e não fazer mais nada, mas para investirmos no reino, para enviarmos pessoas, para abençoarmos aqueles que pregam, para cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro, para administrar os recursos do Senhor, para louvor e glória do nome dEle. Este é o propósito, tudo foi feito para a sua glória. Não é para a minha glória, é para a glória dEle. Para que quando acontecer algo impossível na sua vida, algo que você não tem condição de realizar, nem de fazer, nem de prover, as pessoas olhem para a sua vida e falam: pô, isso não é você, cara, isso é Deus, glória a Deus, porque o que Deus está fazendo na tua vida é tremendo. Você não seria capaz de gerar isso, você não seria capaz de propor esta situação, mas Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua vida, então glória a Deus por isso. Essa é a realidade do Evangelho. Então eu quero chamar de capital inicial do dinheiro de Jesus o que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 22 a 26. Se você quiser acompanhar aqui pelo telão, fica à vontade. Se você achar que nós inventamos uns textos aqui para pregar uma coisa que você nunca ouviu, confere na sua Bíblia mesmo, tem que estar igual. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu? O que está na sua Bíblia aí? Dinheiro de Jesus, é isso? Essa que é a figura que está aí no Evangelho, é isso? Dinheiro no banco. Então, para deixar claro que ele estava falando de dinheiro, ele fala de pôr o dinheiro no banco. Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse ao que estava ali: tirai-lhe a mina, não era a namorada dele, era uma figura do dinheiro que ele estava usando, e dai ao que tem 10 minas. Tem uns caras que já vêm para o Evangelho, legal esse negócio, eu dou uma mina, saio com 10 minas, gostei desse Evangelho, né? Não é isso que ele está falando. Responderam-lhe eles: mas Senhor, ele já tem 10 minas. Jesus disse: pois eu vos digo que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Essa questão dessas parábolas das minas e as parábolas dos talentos, as pessoas muitas vezes só espiritualizam e falam de dons espirituais, outros falam de dons e talentos naturais, e aqui nós podemos ver que nós podemos falar de dinheiro. E todas estas figuras cabem nessa figura, nessa palavra, nesse ensino de Jesus, mas aqui é muito difícil você sair do dinheiro, do banco e dos juros para não pensar que Jesus estava falando, entre outras provisões que Ele tem para você e para mim, de recursos financeiros que Ele nos dá, e Ele espera que nós venhamos a multiplicar aquilo que Ele nos dá, porque isso faz parte do reino dEle. O Senhor espera lucro, Ele quer nos ensinar lucro. Abra comigo no Isaías, profeta Isaías, porque até uma tradução ruim atrapalha um pouco para a gente entender o que o Senhor nos fala. Isaías 48, 17. Tem um texto interessante, que aí nós vemos, o João Ferreira de Almeida é uma bênção, amém? Amém. Mas João Ferreira de Almeida ele era um padre, ele foi um cara muito usado para traduzir a Bíblia. A Bíblia não tem problemas de tradução que afetem a nossa salvação, que afetem a essência do Evangelho, que afetem a essência do ensino de Deus, mas algumas palavras poderiam ter sido melhor traduzidas, e agora que nós temos acesso a ferramentas como o Strong, que eu falo bastante aqui, que a gente pode entrar, porque o hebraico tem muito mais riqueza de detalhes do que o português, assim como o grego, a gente precisa entender melhor algumas palavras na Bíblia e ampliar a nossa compreensão para chegar à conclusão de que esta palavra que o João Ferreira de Almeida traduziu como útil, foi uma palavra no mínimo infeliz, para não dizer errada, porque ele disse assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Essa tradução foi ruim, porque pelo hebraico, ele deveria traduzir esta palavra como ganho, como lucro, como benefício. Essa palavra diz de lucro, tanto é assim que se você pega, por exemplo, a King James, que é uma tradução fantástica, que foi tradução direta do grego original para o inglês, a tradução King James usa a palavra profit,
que é exatamente a palavra lucro em português. Ou seja, Deus está falando que Ele quer nos ensinar o lucro, Ele quer nos ensinar a prosperar, e a Bíblia tem vários textos sobre prosperidade. Então o Senhor quer que nós venhamos a crescer e sermos transformados pela obra de Jesus na cruz do Calvário, que nos libertou de todas as coisas, entre as outras, a pobreza. Uma pessoa que tenha uma enfermidade e que nunca ore para que Deus a cure, embora ela seja convertida, ela jamais experimentará a cura se ela não crer e buscar a sua transformação física. Você está entendendo o que eu estou falando? Da mesma maneira, se a pessoa achar, não, pobreza não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Deus, eu vou ficar assim, sabe o que vai acontecer com ela? Nada, vai ficar assim. Mas o Senhor tem princípios que não são milagres, porque exigem trabalho. O Evangelho foi reduzido muitas vezes a alguém fazer um cheque na igreja, o pastor botar a mão na cabeça do cara e o pastor fala, ser rico, e o cara fica rico. As pessoas acreditam sinceramente que isso é verdade, e isso não é verdade. Muitas pessoas podem ficar ricas às custas disso, mas isso não é uma verdade na vida da pessoa que crê. O Senhor tem princípios e tem fundamentos. Eu posso dizer, entre alguns deles, por exemplo, que empreendedorismo era uma bênção original, um propósito original de Deus para você e para mim. Deus criou um sistema de empreendedores do reino dele, em que ninguém trabalharia para ninguém, ninguém seria empregado de ninguém, todos serviriam diretamente a Deus, Deus como fonte de todas as coisas, iria abençoar e seríamos todos proprietários empreendedores rurais. Aleluia! Nós íamos viver com o pé na terra, descalços, sem estresse, plantando, administrando, plantando a terra inteira. A terra não teria então geleiras, não teria então desertos, toda a terra seria cultivável, um jardim maravilhoso de Deus. Todos nós reinaríamos sobre a criação com Deus, Deus reinando sobre nós, e todos nós viveríamos felizes para sempre. E assim que será. Mas quando entrou o pecado, um quer ter mais que o outro, um toma do outro, um prejudica, lesa, o rico explora o pobre fica desamparado, não é assim? E aí o desequilíbrio social extrapolou todos os limites que a gente pode pensar, se é que é possível, e ainda vai ficar pior. Por quê? Deus não nos criou para trabalharmos para ninguém. Sabe por que você detesta o teu chefe? Que ninguém nos ouça. Ninguém está nos ouvindo. Você não foi criado por Deus para ter um chefe humano. Não era o propósito original. Sabe por que é tão difícil você liderar um grupo? Porque Deus não te chamou para liderar ninguém no sentido de ser chefe. Não era o propósito. Deus nos chamou para sermos pais. E você e eu deveríamos ser pai e mãe sobre filhos. E filhos sobre filhos. E esta autoridade é uma bênção de exercer num sistema em que a autoridade flui. Esse era o propósito e o projeto original de Deus, que se perdeu pelo pecado. Por isso que nós temos essa dificuldade. Por exemplo, Paulo era um empresário, empreendedor, missionário, rico, sócio de Priscila e Áquila nos seus negócios e no seu ministério. Agora se balançou, não foi? Paulo era rico, tem gente que já chego lá. Abre comigo ali no livro de Atos, capítulo 18, de 1 a 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, faziam tendas, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Eles montaram a primeira corporação gospel de pregação do Evangelho e de financiamento missionário através da produção de casas próprias itinerantes. Faziam tendas. E Paulo era rico. Aí você fala, pô, Haroldo, agora você forçou a barra comigo. Abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Texto lindo do amor. Larai, os jovens enamorados. 1 Coríntios 13, dá até um frio na espinha, o coração começa a bater mais forte, e aí não lê tudo que está escrito. Paulo fala o quê? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. Aqui não está boa essa tradução. A tradução que eu tenho é: ainda que eu entregue os meus bens para os pobres.
Tem outra tradução que diz ainda que eu entregue a minha fortuna. Alguém tem fortuna aí? Distribuo os meus bens, tem fortuna aí? Se Paulo não tivesse nada, esse texto seria ridículo. Eles iam falar para ele, Paulo, vai, você não tem nada, para com isso, é uma pobretão, é o que você está falando, né? Ridicularizaria o cara. Mas não só isso, como veja, por favor, em 2 Coríntios 8, 20, Paulo ministrava a abundância de uma maneira que as pessoas chegavam a censurá-lo, assim evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada. Paulo administrava e ministrava a abundância de uma maneira tal que as pessoas chegavam a ficar incomodadas e queriam censurar Paulo por isso. É que nem sempre a gente lê a Bíblia, todos os versículos, a gente junta as ideias, e eu estou querendo juntar essas ideias um pouquinho para você hoje. Então veja, voltando, Jesus espera que você e eu venhamos a prosperar. A pobreza é uma consequência do pecado original, porque o diabo entrou para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós vivemos segundo aquilo que nós conhecemos, e o que nós fazemos com o que nós conhecemos. Se nós cremos, esta palavra tem poder em nós. Se nós conhecemos e nós não cremos, esta palavra não tem poder em nós. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Essa palavra ela é tão difícil, mas ela é tão complicada, eu sei que ela bate tanto na sua cabeça de você falar, que eu vou te pedir que depois você assista de novo. Se você quiser, esse esboço eu já postei lá no blog do Vinho Novo, estão todos os textos, eu transformei num texto, deu um trabalho, mas leia depois com calma, veja os textos com calma, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Então eu listei aqui 10 princípios de prosperidade na Bíblia. Não quer dizer que são só estes 10, nem que tenha mais do que 10, porque tem mais do que 10. Por que esses 10? Porque os 10 que vieram no meu coração. Se tiver outros 10, prega também. Glória a Deus, vamos crescer no conhecimento da palavra. Mas veja, 10 princípios, eu espero que você saia com eles hoje, batendo no seu coração, se você entender que Deus não quer que você fique preso e restrito, muito pelo contrário, mas que você tenha liberdade para ser liberal, no nome de Jesus. Amém? Primeiro princípio, o que é perito no que faz, prosperará. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Essa tradução hábil, eu prefiro a perito, mas não tem problema nenhum. Vês um homem que é perito na sua obra, este assistirá perante reis. A tradução que eu tenho é não ficará perante homens obscuros. O outro texto que eu posso ler também é Provérbios 19, 8. Quem obtém sabedoria, ou é o mesmo conceito, quem é perito em alguma coisa, ele se ama a si mesmo, e quem acalenta o entendimento ou a sabedoria, prosperará. Ser perito no que a pessoa faz, vai levá-la a prosperar, qualquer que seja o ramo ou a atividade. Eu sempre falava isso quando eu converso com jovens que vão casar, eu sempre falo isso, no sentido de que muitos de nós somos empurrados pelos nossos pais para irmos fazer alguma coisa, porque naquele segmento está dando muito dinheiro. Aí o sujeito não tem a menor vocação, vai fazer aquele negócio que está dando muito dinheiro, aí todo mundo ganha dinheiro naquele lugar, menos o sujeito que foi lá porque lá estava dando dinheiro. Por quê? Porque das 5 horas da tarde da sexta-feira, caiu a caneta, o cara sai correndo, glória a Deus, acabou, só segunda-feira de manhã. Aí no domingo, quando toca o último hino do culto, que música do Fantástico, né? Quando toca o último hino do culto, a pessoa já fala, amanhã eu tenho que voltar lá. Aí o cara vai andando de costas para não chegar no escritório às 8 horas, porque às 8 horas tem que entrar naquele troço que é um inferno e ele só está lá para ganhar dinheiro. Não vai prosperar nunca nesse lugar. Mas aí tem aquele lugar que ninguém ganha dinheiro, mas é o que o cara ama fazer. E aí esse cara vai fazer o que ele ama fazer. E ele vai aprender tudo do segmento, ele vai ser o cara, porque ele trabalha de manhã, tarde, de noite, fim de semana, feriado, o tempo todo ele está pensando naquilo, porque ele ama. Qualquer pessoa que fala alguma coisa sobre aquele conteúdo, ele fala, poxa, como é que é? Me ensina esse negócio, deixa eu saber, como é que é? E o cara quer aprender, porque ele ama aquilo. Vai se tornar perito naquilo. E se ele se tornar perito, ele vai se alinhar com a bênção de Deus, e ele vai o quê? Prosperar.
Eu estava procurando, está aqui na minha... Eu estava pegando, eu queria um caso, um case. E a gente estava assistindo um vídeo de um pastor muito engraçado, ele estava falando sobre preguiça. Não estava nem falando sobre empreendedorismo, estava falando sobre preguiça. Estava falando que tem gente que não quer trabalhar, que acha que Deus vai dar, e dorme, e aí quando acorda, dorme mais um pouco, e aí fala, tudo vai mudar, e aí não faz mais nada, e aí chega de noite, ele não fez nada, e acha que Deus vai cuidar dele. Vai ficar pobre, que vai passar miséria. Fica esperto. Mas aí, esse sujeito estava contando um cara da igreja dele que trabalhava pra caramba, se tornou especialista no segmento de alimentos, num carrinho de pipoca. O cara foi aprender tudo sobre pipoca. Como é que era o ponto da explosão da pipoca, o efeito do sal agregado na pipoca, a distribuição dos saquinhos no carrinho de pipoca, a logística da posição do carrinho de pipoca. Ele ficava na porta da igreja, ajudava as pessoas a descerem, a subirem. Quando chovia, ele acertava com a marquise. Bom, só lá na igreja esse cara ganhava R$3.600 por mês vendendo pipoca. Tem muita gente que trabalha em escritório e não ganha isso, e era só na igreja, fora outros lugares. Ou seja, o cara se deu muito bem, porque ele se tornou perito em pipoca, e porque ele foi trabalhar como pipoqueiro, na indústria da pipoca, e o cara virou um exemplo tão grande que você está ouvindo falar dele aqui. Se és do nome, eu dava o nome dele, que ele não deu o nome. Deu a igreja lá, o cara está lá na Lagoinha. Pipoqueiro. Por quê? Ele foi fazer o que ele gostava de fazer, ele gostava de fazer pipoca. R$3.600 fazendo pipoca. Prosperará. O perito na sua obra prosperará. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é diligente no que faz, prosperará. Mas tem que ter um plano de negócios. Abra comigo em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Sabe aquele negócio? Faz isso, em 1 ano você vai estar rico. Esquece, vai quebrar. Vai lá para Telex, como é que chama lá? Telex Free. Não tem chave mágica, nós temos que trabalhar. Tem que ter dedicação. Tem que ser diligente. Sabe o que é diligente? Eu comecei hoje e eu vou. E aí tem trombada, está difícil? Eu vou. E aí tem concorrência? Eu vou. Aí eu vou. Por quê? Porque o cara tem um plano, o business plan, o primeiro registro de business plan na história da humanidade está em Provérbios. O Paulo falou, o plano de negócios do diligente conduz à abundância. Veja que tem um outro texto para enriquecer esse entendimento, que está em Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso, repita comigo, eu não sou preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. Não vem mentir aqui, em nome de Jesus, que seja verdade, amém? Você tem que acordar cedo, você tem que ralar, estudar, e vai até tarde, e vai mais um pouco, e vai se esforçar mais um pouco, porque senão você vai ficar pobre. E não tem, ai meu Deus do céu, o pastor está falando, a Bíblia diz, o preguiçoso deseja, ele consegue o quê? O que acontece? Mas Deus não abençoa, tadinho do preguiçoso, ele só é preguiçoso, ele é crente, ele vai na igreja. O preguiçoso dança, Deus não tem compromisso com o preguiçoso, cara, não adianta. Se não trabalha muito, se não rala, se não corre atrás, não vai alcançar nada, mas o desejo do diligente, o plano de negócios do diligente será satisfeito. E esse plano conduz a quê? A abundância. O diligente é o que persevera no caminho que sentiu de traçar. Em Deus, na sua habilidade natural, na sua dedicação, no seu sonho, na sua visão. Ele vai nessa direção. Em algum momento vai virar tudo, vai romper tudo, vai abrir, porque Deus está no negócio. Mas o cara tem que ser diligente. O que desiste na terceira ou quarta, um abraço. O Thomas Edison tentou quantas vezes lá? 1000 e... por aí, até que ele conseguiu acertar o raio da lâmpada, se é que a história é verdade. Mas é um caso para inspirar a nossa vida, amém? O business plan funciona para quem persevera. Se você trabalha numa empresa, o que você precisa fazer para crescer? O
Que curso que você tem que ter? Como é que é o jogo político da empresa? Qual é a habilidade que é valorizada? Qual é a cultura do negócio? Tem que ter um plano, tem que ter um norte, tem que ter uma ideia. Se você tem um negócio, você tem que saber de onde você está saindo e para onde você está indo, quem é o concorrente, quanto custa, quanto não custa, como é que você se insere no mercado, tem que ter um plano. Porque o plano do dirigente conduz à abundância, porque há uma bênção de Deus. Até o ímpio, quando faz um plano de negócio bem feito, fica rico. O ímpio, Deus não abençoa. Quanto mais nós que temos a bênção de Deus sobre a nossa cabeça, se nos alinhamos com a palavra dele. Qual é o teu plano de negócio? Para onde você está indo? Da onde você tem que sair? Você precisa responder isso hoje, para você mesmo, em nome de Jesus. Terceiro, o que tem uma alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Uma outra tradução diz: o que matar a sede de alguém, terá a sua sede saciada. Essa é uma síntese ou uma manifestação daquele texto de Jesus no Sermão do Monte, em Lucas 6,38, em que ele diz: porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. O que eu faço para o outro, vão fazer para mim. Ou seja, se eu sou generoso com o outro, a vida será generosa comigo. Se eu sou avarento com o outro, o dia que eu precisar, eu vou sofrer para conseguir alguma coisa, porque ninguém vai me dar nada. A alma generosa prosperará. Tem gente que fala: eu não dou nada para ninguém. Já ouvi isso de crente. Eu vou falar: tá bom, parabéns, seja feliz. O dia que você precisar de alguma coisa, você vai ter que orar para caramba, porque Deus não negocia o princípio da palavra dele. Como é que você é com as pessoas? Quando eu trabalhava num outro segmento, toda vez que chegava um currículo de alguém: ô Haroldão, ajuda a encaminhar o currículo aqui, porque eu estou fora, ou tenho um meu amigo fora. Sabe o que eu fazia? Eu encaminhava, porque eu sabia que o dia que eu precisasse que alguém encaminhasse o meu, alguém encaminharia. Eu semeei currículos, colhi currículos, glória a Deus. Você precisa semear o que você pode fazer para ajudar alguém em generosidade, e o princípio é a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque desta maneira é que vão nos medir quando nós precisarmos. Se você não faz nada para ninguém, ninguém fará nada para você. E como Deus trabalha através de pessoas, Deus vai ter um pouco de dificuldade para te abençoar quando a coisa travar. A alma generosa prosperará. Quarto, o que honra aos seus chefes ou aos seus trabalhadores, prosperará. As relações de trabalho têm vários princípios de como Deus trabalha. Aqui eu quero até recomendar a você, se você não assistiu, Deus me deu uma palavra faz um ano já, sobre autoridade espiritual. Deus mudou a minha vida porque eu sofri uma perseguição gravíssima. Todos os chefes iguais do mundo decidiram se unir contra mim. Foi uma perseguição impressionante. Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um chefe que era um horror. E aí eu estava acabado de casar com a Fúvia. E o cara, ele tinha sido meu amigo por um tempo, e depois não sei o que aconteceu, que ele ficou uma coisa insuportável. Eu não aguentava mais trabalhar com ele. Era uma perseguição, era uma pressão, era uma opressão. Aí surgiu uma oportunidade de eu empreender junto com a Fúvia, uma loja, uma franquia. Aí tinha uma gerente das franquias, que maravilha. Começamos a trabalhar. Aquela mulher é igualzinho o meu ex-chefe, só que de saias. Eu saí de uma multinacional e estava num negócio de franquias. A mulher igual. E nós gememos lá: ai, Senhor Jesus, assim não é possível, que coisa horrorosa, tira daqui, dá liberdade, não aguento mais. Eu só não orava para morrer chefe, porque essas coisas eu sou crente, eu não faço. Tem gente que ora. Eu já vi gente que orava para a gente morrer. Já morreu. Já morreu. Ele morreu, não quem ele orava. Não estou brincando, é sério. É um crente que eu conheci que orava às vezes para as pessoas morrerem, e ele morreu. Aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de eu sair de lá e trabalhar com um empresário crente. Pronto, agora a bênção chegou. E nós saímos dois de lá e fomos trabalhar com esse empresário crente. E o cara era os dois a enésima potência. Era um complô. Todo mundo contra mim. Deus, eu não aguento mais, é todo mundo contra mim. Até que um dia Deus me mostrou que o problema não era todo mundo contra mim, o problema era eu. Eu era o problema, não eram as pessoas. Meu querido, minha querida, quando em todo lugar que você vai te trata da mesma forma e é ruim para você, e você acha que está todo mundo contra você, eu te digo sem medo de errar que o errado é você. Não é o mundo, é você que precisa mudar. Não é o mundo, é você que precisa mudar em nome de Jesus. Eu mudei.
Eu tenho 3 chefes hoje que são uma bênção, não é porque um está aqui, eu já falei sobre isso. Tenho 3 chefes, um melhor que o outro. Deus está restaurando minha vida toda, já dei testemunho aqui. Falta pouquinho para acabar, glória a Deus. Mas assiste essa palavra lá, a autoridade espiritual vai abençoar a tua vida. Sabe por quê? O Labão era um chefe, ninguém nos... canalha. Não fala para os outros que foi esse Labão. O Labão era muito ruim. O Labão oprimia o Jacó. O Labão mudou o salário do Jacó 10 vezes. O Labão não pagava o INSS, o fundo de garantia, não registrou o Jacó. O Labão explorava o Jacó. O Jacó trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sem férias, sem folga, sem nada. Quando ele achou que ele ia ganhar o bônus dele pelos primeiros 7 anos de trabalho, e ele achou que ele ia levar a Raquel, ele levou a Lia. Por isso que eu digo que o Jacó, ele era analfabeto, porque o Jacó amava a Raquel e não Lia. Vocês sabiam disso? Trabalhou 7 anos para ganhar o bônus. Quando ele foi ganhar o bônus, não foi o bônus que tinha combinado, deu outro bônus para ele trabalhar mais 7. Agora, o Jacó tinha aprontado. O Jacó tinha roubado o irmão dele. O Jacó tinha lesado o pai dele. O Jacó tinha uma conta para pagar. Ou seja, os dois estavam errados. E Deus estava tratando com os dois. Então eu pergunto, como é que você trata as pessoas à sua volta? E aí eu pergunto, como é que você trata os seus funcionários, você que tem funcionário? Se você trata mal os seus funcionários, a tua grana vai secar. Porque eles vão te amaldiçoar e Deus não vai fazer nada para te livrar, porque Ele diz que o assalariado, o clamor do assalariado está batendo diante dele, e ele está ouvindo o clamor, porque o salário está falando, esse miserável desse patrão que está me roubando, eu quero que esse negócio vá à falência. E sabe o que vai acontecer? Se bobear, vai à falência, porque maldição sem causa não prospera, portanto, maldição com causa prospera. O que aconteceu então? Ele falando em Gênesis 31, 7. O Jacó estava lá chorando com a sua mulher. Mas o seu pai me tem enganado. 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Mesmo o Jacó sendo um cara que não estava certinho, porque era injusto o chefe oprimir, Deus cuidou do Jacó. E sabe o que aconteceu? Volta para o versículo, nesse capítulo mesmo, versículo 1. Os filhos do Labão, 31. Jacó ouviu o que os filhos do Labão estavam falando acerca do Jacó. Jacó está levando tudo o que era do nosso pai. E do que era do nosso pai, ele adquiriu todas essas riquezas. Aleluia! O Jacó estava sendo explorado pelo seu empregador. Sabe o que Deus fez? Deus prosperou Jacó e ele espoliou o seu empregador para ele sair e prosperar. Como é que você trata o seu chefe? Se você tratar ele bem, grande chance de Deus te tirar e te dar muito para você sair e começar um negócio ou começar uma carreira e ser abençoado. É o princípio. 5. O que confia na palavra de Deus prosperará, e não na palavra dos outros. Abra comigo em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que, e não... Por que eu estou falando que é a palavra? Porque a bênção, a gente pensa Deus fazendo assim, né? Não é assim que é bênção. Bênção é quando alguém fala. Estender a mão é um ato de abençoar, mas a bênção está naquilo que é proferido, ou seja, a palavra abençoadora do Senhor é quem enriquece. A palavra escrita, revelada, registrada do Senhor na sua vida, esta palavra te enriquecerá. Esta palavra precisa estar sobre você e sobre mim. Só que aí nós muitas vezes lemos mais os gurus do mercado e menos o que a palavra de Deus diz acerca dos mercados. E nós colocamos os gurus acima de Deus. E muitos ouvem mais os homens do que o Senhor. E aí vão se dar mal, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não a que acrescenta dores. Se a gente ouve o que o mercado fala que é para fazer, todos nós vamos fazer o que o mercado diz que é para fazer. E isso será bom para quem? Para as pessoas que estão por trás do mercado.
que querem perpetuar todo mundo trabalhando naquele lugar. É por isso que os caras ricos e milionários escrevem livros falando que você tem que trabalhar muito que você chega lá. Sabe por quê? Porque você não vai chegar nunca só trabalhando. Ninguém enriquece trabalhando. Todo mundo mantém as estruturas enquanto trabalham muito. E alguém se beneficia desse trabalho. O Senhor quer dar revelação. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer no mercado para que nós possamos fazer algo completamente diferente do que todo mundo está fazendo. Porque em fazendo algo completamente diferente do que todo mundo está fazendo, nós vamos nos diferenciar, oferecendo um serviço diferente, tendo a oportunidade de fazer uma carreira diferente, passar na frente de outras pessoas que estão lá só fazendo trabalhos burocráticos, porque o Senhor pode nos dar uma estratégia, uma revelação para sair do que todo mundo fala que funciona, para nós praticarmos o que o Senhor diz que funciona, e será completamente diferente, porque quem reina é Ele, e Ele vela pela sua própria palavra. O Senhor vela pela sua palavra. O que Ele disse que fará, fará. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então eu preciso me diferenciar de todo mundo, fazendo o que Deus diz que eu devo fazer, e não fazendo o que todo mundo diz que deve ser feito. Os livros sobre 20 passos para ser rico, 7 fundamentos para prosperar, 5 atitudes para mudar a sua vida, enriquecem. Os autores dos livros, eles ficam ricos. Nem sempre as pessoas que leem os livros conseguem sair de onde estão. Veja isso. Eu lembro, o homem que não sei o que lá, enriquece. Aí o homem e a mulher que fazem não sei o que, enriquece. Aí o homem, a mulher e o filho que fazem, você vê esses livros assim, você vai ler, a capa é igual. E aí é o seguinte, é livro pra caramba, o cara vendendo, livro pra caramba, e todo mundo lendo aqueles negócios e achando que tem uma fórmula mágica. E você tem a palavra de Deus na sua mão e vai acreditar nesse troço. O que tem de crente comprando livro de autoajuda é uma coisa que dá vontade de chorar. Nós vamos ler a ajuda do alto, em nome de Jesus. 6, o que planeja a sua administração prosperará. Lucas 14, 28. Nós lemos: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Tem muito crente que Deus abençoa, e o cara experimenta um tempo de prosperidade. E ele ganhava 1, e ele passa a ganhar 10. E aí ele ganha 10 e gasta 15. Meu querido, minha querida, não tem bênção do Senhor que resolva uma equação como essa. O cara tem que voltar no mínimo para 8 rapidinho. Deveria voltar para 7. Aí o cara gasta 15 e vem amarrar o devorador. Pastor, ora por mim. Aí o cara dá cheque de dízimo premiado, não, pré-datado. E o cara quer fazer mandinga gospel. Sabe mandinga gospel? Tem uns caras que chegam na igreja, eles querem fazer mandinga gospel com os pastores. O pastor deve fazer um bem bolado assim para Deus fazer, resolver, né? Se não administrar, Deus não dá mais. Deus tira. Não é que Deus tira, Deus entrega a consequência. Se ganha 10 e gasta 15, em 3 meses vai estar uma coisa horrorosa. Em 1 ano não sobra nada, não é assim? Deus que está corrigindo, amaldiçoando, não. Deus está olhando um caminho absurdo de gestão. Não vai funcionar. 7, o que evita associações contrárias à palavra prosperará. Só que agora eu quero tumultuar um pouco esse ambiente. Porque muitas vezes nós só falamos sobre ter sócio incrédulo. E vou te dizer que não necessariamente esse é o único caminho que as coisas podem dar errado, muito pelo contrário. Leia comigo, esse é legal, 1 Coríntios 5, 11. Ou vamos ler a partir do 10. 9. Paulo falando: já por carta vos escrevi, que não, essa palavra comunicasseis está também traduzida com associeis. Comunicar é nesse sentido de você, princípio dos vasos comunicantes, sabe assim, ter coisa em comum, se comunicar, não é só ligar para o cara, falar, oi, tudo bem, tal, né, fazer uma ligação, se associar é o princípio que está por trás desse texto todo, na outra tradução. Já lhe disse por carta que vocês não devem, olha que legal isso aí, obrigado, você viu que o cara... Rapidão, obrigado Lucas. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Perfeito. Agora com isso, não me refiro aos imorais deste mundo,
nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Sabe aquela coisa, o cara é tão crente, mas ele é tão crente que ele não pode trabalhar em lugar nenhum, porque o patrão é ímpio, porque o patrão faz pacto, o dinheiro você não sabe de onde vem. Não é problema seu. Seria necessário você sair do mundo para trabalhar com alguém que fosse santo. Alô, o sistema do mundo é maligno. Que me perdoem os empresários todos aqui pela ausência, mas eu duvido que algum dos empresários do Brasil construiu a sua grana sendo 100% corretinho, dando glória a Deus, dando dízimo, oferta, não lesaram ninguém, pagaram todos os impostos. Não seja ingênuo, meu querido, minha querida, é impossível, porque o mundo jaz no maligno. Como é que você não vai passar perto de alguém, ou esbarrar em alguém, ou se associar em alguém por determinado tempo? Seria impossível. Mas tem que escolher bem. Vai se associar lá com escadinha. Não, negócio, aspirador de pó. Você está entendendo? O cara rouba a empresa inteira. Não, mas ele é legal. Alô, né? Tem que prestar atenção. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que dizendo-se o quê? Dizendo-se o quê? E o irmão for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês não devem nem comer. O irmão, se o irmão é qualquer uma coisa dessas aqui, faça negócio com o ímpio e não com o irmão. Está escrito aqui? Está literal o que eu estou falando? Você está vendo que coisa? Agora veja, esse nem comer... Eu aprendi um pouco mais com o pastor Ricardo Faus outro dia, porque na nossa cultura comer, vamos lá almoçar, vamos, e parece que é para fazer, não é isso. Esse lance de comer na cultura lá do Oriente, é uma coisa de muita intimidade, você trazer o cara para dentro da tua casa para comer na tua casa, não é assim, passa lá em casa, almoça lá, sabe assim que nós aqui nos brasileiros nós fazemos isso direto, né? Passa em casa para almoçar, mas não marca o dia, não dá o endereço, mas passa lá, né? Receber em casa, a gente muitas vezes recebe qualquer um. Lá não é assim. Esse negócio de comer é intimidade, é uma coisa mais profunda de relacionamento. Então, se o cara se diz irmão e ele é qualquer uma dessas coisas, não tem intimidade de negócio, de qualquer coisa com esse sujeito, vai dar mal. Você está entendendo? Cuidado com quem se associa. Cuidado com quem faz negócios, conheça o caráter, conheça os princípios, os valores da vida da pessoa, veja a família da pessoa, veja como ela trata os funcionários, veja como ela trata a mulher ou o marido. É um bom começo para pensar em associar um pouco a mais com alguém. 8. O que abandona o pecado prosperará. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados, gostei dessa tradução, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Tem crente que às vezes a gente não entende, né? O cara vem aqui, vem todo domingo, o cara dá dízimo, o cara dá oferta, o cara pede oração, o cara faz tudo direitinho, e os negócios não vão para frente. E vai, não vai, e vai, não vai, e vai. Aí um dia você descobre, o cara tem 5 famílias, 14 filhos não reconhecidos, tem um monte de rolo no passado. Enquanto esse cara não lidar com o pecado, não chamar pecado de pecado, não confessar os pecados, não acertar os pecados, não abandonar os pecados, Deus não vai permitir que essa pessoa prospere, porque Deus vela pela sua palavra. Palavra de Deus. Quem não abandona o pecado, fica abraçado com o pecado, não recebe bênção do Senhor. A palavra não alcança a misericórdia. Mas o que confessa e deixa, aí o Senhor levanta. Amém? 9. O que alcança a favor de Deus, gente. Eu vou ler o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Deuteronômio 8, 17 e 18. Volta o 16. Que acho que minha entrada está diferente. Não digas, pois, no teu coração. Aí ele começa dizendo, e digas, pois, né? Ele está falando o contrário, no sentido de que é o raciocínio reverso, né?
Então não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Tem muita gente que se acha o cara. Aí eu tive uma ideia, aí eu fiz um negócio, aí eu fui, aconteceu, glória a mim, eu sou o cara. E o que tem de gente que conta vantagem em negócio, fala sério, biografia é fantástico, né? A biografia tudo é lindo, maravilhoso. Todos os outros são errados, o centro da biografia é a pessoa mais iluminada, hábil, competente, capaz, não é assim? Ainda mais nós. Nós temos que reconhecer sempre que o Senhor fez. O Senhor nos tirou de onde estávamos. O Senhor nos deu a chance, a oportunidade, o relacionamento. O Senhor prosperou, o Senhor abençoou, o Senhor deu a ideia. Dá glória a Deus em todas as coisas, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça o Senhor sempre. É Ele mesmo, não pensa que é você não, querido, querida. Quando dá errado é você e eu, porque daí saímos do lugar. Quando dá certo é o favor do Senhor que nos fez conseguir algo além do que era possível conseguir. Favor do Senhor, não foi meu braço. Por último, é claro, dízimos e ofertas. Não tem como. Esse é um assunto que nós já tratamos várias vezes, mas nem sempre nós conseguimos lembrar. O dízimo, ele nos protege. O devorador, ele só é repreendido por quem é dizimista. A oferta é a semente com a qual nós multiplicamos aquilo que o Senhor nos dá. Para sair de onde estamos, tem que ofertar. Ai que ofertar e ofertar muito. E quando a coisa está preta, é quando você precisa ofertar mais. Quando está difícil e está apertado, é a hora que você tem que ofertar, porque se não é suficiente, não é suficiente na tua mão, mas na mão de Deus. Conhece a história dos 5 pães e 2 peixes? Para multiplicar a multidão. O que é 5 pães e 2 peixes? Não é nada. O que dá a fazer com 5 pães e 2 peixes? Nada. Mas põe 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus e vê o que acontece. Multidão. E sobra. E transborda. E Ele faz o impossível acontecer, porque para Ele o impossível é natural, normal, fácil. Para você e para mim é que o impossível não dá, Ele não dorme. Aí sua de noite, aí levanta e anda na sala, e abre a janela, e fecha a janela, e vai no banheiro, e volta do banheiro, e vai na cozinha, abre a geladeira, e não tem nada, fecha e volta para tentar dormir. E acha que fazendo isso resolve alguma coisa. Eu já contei para vocês, mas como eu nunca sei quando todos estavam, Deus mudou minha vida com uma oferta de R$1.000. R$1.000 mudou minha vida, né? Eu tinha perdido a igreja, tinha fechado a igreja, tinha perdido o casamento, tinha perdido o emprego porque eu tinha perdido o casamento, eu tinha perdido o casamento porque eu tinha perdido a igreja, efeito Tostini, sabe assim, uma coisa puxa a outra. Aí eu tinha uma indenização e era fácil eu conseguir um emprego. Achava que era fácil. Eu liberei a palavra profética diante do meu pai. Meu pai falou, e aí Haroldo, como é que você vai fazer agora? Eu falei, Pai, Deus é poderoso para trazer uma empresa dos Estados Unidos para eu trabalhar nela. Liberei essa palavra para ele no mês de agosto. E tinha minha indenização. E fui procurar emprego. E aí a coisa não dava, eu ainda não estava emocionalmente muito legal. Não ia, agosto, setembro, outubro, novembro tinha sobrado R$1.000. Era todo o dinheiro que eu tinha, R$1.000. E aí, eu não podia fazer nada com R$1.000, minhas dívidas eram muito maiores, meus compromissos eram muito maiores, eu precisava trabalhar, mas eu tinha R$1.000. Aí um dia, eu estava lá num culto, numa igreja, um amigo meu me levou, aí ele falou assim, Haroldão, vai vir o cara aí, você precisa ouvir esse cara, o cara é pregador, E o cara é o nome de Deus, ele trouxe uma palavra mas tão tremenda, mas tão violenta, mas foi uma carnificina a palavra daquele cara. E aí Deus falou comigo que eu tinha que dar os 1.000. Aí eu lembro que eu estava sentado assim, eu tremi na cadeira assim. Que dá os 1.000 nada. Está amarrado em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus você não amarra em nome de Jesus. Ele continuou falando, dá os 1.000. Aí eu falei, o senhor está doido, mas doido sou eu de não ouvir o que Deus fala. O Espírito Santo de Deus não é doido, ele sabe as coisas que a gente não sabe. Era uma segunda-feira, véspera de um feriado, terça-feira. Você entendeu o negócio? Aí o que eu fiz? Eu dei os 1.000, porque eu pensei, se eu dependo de 1.000, eu estou perdido. 1.000 acaba em nenhuma semana. Ou Deus faz alguma coisa mesmo nesse negócio aqui, ou eu estou no sal. Aí eu fiz o cheque de R$1.000.
Aí eu fui lá na frente, e aquela igreja nunca pareceu tão grande assim para eu chegar naquele lugar para dar oferta. E eu fui, e parecia uma luta naquela vida. E quando eu cheguei no gasofilácio, eu joguei os 1.000, quase que o cheque gruda na mão e volta, sabe assim, aquela... Vai! Aí eu voltei para o meu lugar, sentei lá dos pastores lá, aí a pastora, minha amiga, olhou para mim e falou, e aí, Haroldo, o que você fez? Eu falei, eu dei os 1.000. Ela tomou um choque. Às vezes o pastor fica chocado, a gente fala as coisas proféticas, assim a pessoa faz, Deus, né? Ela ficou branca. Aí ela olhou para mim e falou, grandes coisas o Senhor vai fazer. E ela olhou para frente. Para encurtar a história, na quarta-feira, eu fui levado por um cara que eu tinha conhecido no domingo, eu não sabia ainda disso, para fazer uma entrevista com o presidente de uma multinacional. Tinha acabado de sair uma pessoa, ele conversou comigo na quarta-feira à tarde e falou, perfeitamente, Haroldo, você pode começar amanhã? Quem já foi contratado por uma multinacional sabe que um processo de contratação de uma multinacional leva 1 mês fácil. Eu comecei a trabalhar em 2 dias. E aí fui trabalhar naquele segmento que era telecomunicações. Fui trabalhar lá, trabalhei naquela empresa 5 meses. E aí as coisas foram legais, foi uma bênção, porque pagava em dia. Quando eu comecei a trabalhar, o cara já me deu logo o ticket, restaurante, eu tinha como almoçar, eu tinha reembolso de gasolina, eu podia rodar o carro, e o aluguel ia vencer só no outro mês, quando já ia o primeiro salário, estava tudo bem. Deus fez uma logística certinha, tudo lindo. E o que aconteceu? Foi que eu trabalhei naquele lugar, e aí de lá eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa que estava entrando no Brasil. Uma empresa americana, patrocinada por fundos de investimento. Uns amigos vieram me chamar. Sabe que dia aquela empresa americana, que mês aquela empresa americana entrou no Brasil? Agosto. Quando eu falei para meu pai que Deus era poderoso para trazer uma empresa dos Estados Unidos para eu trabalhar nela. Agosto veio a empresa. Saí da outra, fui trabalhar nessa empresa, ganhei carro, salário ficou mais alto, tudo lindo. E aí tinha uns amigos, e aí tinha um monte de crentes, tinha uns 10 crentes, tinha uns 120 pessoas naquela fase, tinha uns 10, 12 crentes, quase o dízimo de crentes. Toda segunda-feira os crentes conversavam. E aí, o que aconteceu? Fez final de semana, teve seminário, teve acampamento, teve culto, fui lá, fui aqui, aquela benção, aquela alegria. Aí uma segunda-feira eu fui lá, estava falando com meu amigo Marcos Magalhães. O Marcos Magalhães, carioca, como você pode imaginar. E o Marcos Magalhães, ele era de uma igreja da qual eu já tinha feito parte, uma grande igreja batista em São Paulo. Aí eu encontrei com ele na segunda-feira, aí ele falou, e aí Marcos, tudo bem, tudo bem? O que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Aí na segunda-feira de manhã estava lá o Marcos Magalhães. E aí eu perguntei, o que você fez no final de semana? Saímos para almoçar. O Joãozinho, a Chiquinha, a Mariazinha, tudo nome comum. E a Fúvia. Eu falei, Fúvia? Pô, esse nome não é um nome muito comum no meio gospel, né? Nem fora gospel. A Fúvia é uma loirinha, assim, que é de Santos e tal. Ela mesma, caramba, eu conheço essa menina. Menina, né? Que a gente se conheceu quando a gente era adolescente, com 17 anos. Quantos anos depois mesmo? 23 anos depois. Aí eu fui lá na loja que ela trabalhava, fui conhecer, reconhecer e reencontrar. E foi uma grande bênção. Casamos, Deus restaurou tantas coisas na nossa vida, na vida dela e na minha vida. Se eu não tivesse dado aquela oferta de R$1.000, aqueles R$1.000 teriam durado 1 semana na minha mão no máximo. Mas aqueles R$1.000 na mão de Deus me deram uma carreira, me deram um casamento, me deram restituição de vida, me deram relacionamentos, contatos. O jeito que eu trabalho hoje está diretamente ligado a tudo aquilo que eu aprendi naquela época. Porque dinheiro nas mãos de Deus são sementes de coisas que você nem sonha que Ele possa fazer. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém?